Nesse vídeo de hoje vou trazer mais atualizações sobre a situação do Gustavo Gayer. Mais cedo mencionei que ele estava sendo investigado por desvio de recursos públicos e agora a PF foi fechando mais ainda o cerco desse bolsonarista, né? Dessa vez a PF aponta que ele financiou atos do 8 de janeiro com dinheiro público. Isso porque ele não tinha nenhum envolvimento, né? As informações estão em um relatório enviado pela corporação ao STF. O parlamentar é alvo de uma operação que cumpre 19 mandados de busca e apreensão. As diligências começaram após a prisão de um homem apontado como assessor informal de Gayer, contratado por meio de uma empresa privada para supostamente prestar serviços de comunicação. Em uma postagem realizada nas redes sociais, Gustavo Gayer afirmou que acordou com policiais na casa dele, disse não conhecer a investigação e negou qualquer irregularidade. E para piorar mais ainda a situação dele, o Gayer ainda pagou funcionários de loja com verba do gabinete. A Polícia Federal afirma que há indícios de que o deputado pagou o salário de funcionários da loja de seu filho com dinheiro público. Tá, mas você acha que acabou? Acabou não, viu? Além de tudo isso, ele também usou dinheiro público para pagar o aluguel da sua escola de inglês em Goiânia. As investigações apontam que Gayer registrou seu curso de idiomas, o Gayer Idiomas, como gabinete parlamentar em Goiânia. Além disso, segundo a PF, o deputado usava o local pago com dinheiro público para demandas presidenciais da loja online Desfazuelo, que é vinculada ao seu filho. Gayer, você tem mesmo que pagar por todos os crimes que você cometeu. E o mais engraçado de tudo isso foi que o Gustavo Gayer comemorou a decisão da justiça contra o Caiado horas antes dele sofrer a busca e apreensão da PF. A imprensa sendo comprada, os institutos de pesquisa, a intimidação e coação contra funcionários públicos do Estado, da Prefeitura, e inclusive o uso da máquina pública contra a nossa campanha. E quando eu falo que é Davi contra Golias, não é. É Davi contra uma legião de Golias. Bom, acabou de sair uma decisão, uma liminar de uma juíza do TRE que eu quero ler para vocês. Fred, isso aqui acabou de sair, presta atenção. Verifica-se que as condutas praticadas pelo governador Ronaldo Caiado, em conjunto com o candidato Sandro Mabel, estão fazendo uso da máquina pública para angariar apoio político por meio de oferecimento de cestas básicas em troca de voto, configurando a prática de conduta vedada e abuso de poder político, haja vista que o governador faz uso de seu cargo e da sua autoridade para interferir no resultado das eleições. E eu, no começo da carreira, eu tinha uma obsessão que era ficar olhando essa cota parlamentar. Porque era muito fácil, você abriu, até isso também foi uma discussão, né? Se eles iam tornar pública ou não a consulta. Você vai se lembrar disso. Demoraram muito tempo, tinha muita resistência e tal. Mas o meu choque é como eles acham. É muito fácil você fazer esses cruzamentos. Assim, é você entrar ali, imagina que a Polícia Federal tenha muitos elementos ali, cruzou com outros elementos, outros indícios, mas estou falando do uso da cota parlamentar. Como assim? Ele usou o dinheiro da cota para transferir, para desviar para uma de suas empresas. É um deboche, talvez a certeza, ou a quase certeza, Daniel, da impunidade. Porque assim, é fácil você fazer esse cruzamento. O que eles acharam? Eu até fico irritada, começa a me dar irritação, Daniel. Não, boa tarde, Sadi. Boa tarde A todos. As acusações, elas são muito graves, muito né? graves, E essa gente. imagem que aparecia, com aquela quantidade imensa de dinheiro que foi encontrada na casa de um dos 70 mil, né? É algo que também chama muita atenção. Quer dizer, por que alguém tem uma quantidade de dinheiro como essa, que é a imagem, né? Por que uma pessoa tem uma quantidade de dinheiro como essa na sua própria casa, Olha na isso. época do Pix, na época das transferências instantâneas? Não há necessidade nenhuma de você ter essa quantidade de recursos guardados na sua residência. E como o Valdo colocou, a gente está falando de uma acusação, claro que o deputado vai ter toda a oportunidade de se defender, mas uma acusação muito grave, uma acusação que envolve desvio de dinheiro público, uma acusação que envolve até uma forma de enriquecimento através justamente desses desvios. É, né, um discurso tão moralista, tão estridente, acusando toda a política nacional, a política tradicional como corrupta. E daí chega num caso desses, bom, a gente espera que uma pessoa com esse discurso fosse até além, né, e fosse tentar realmente parecer a pessoa mais proba e honesta do mundo. Mas a gente chega nessa acusação que, em se comprovando, é a corrupção da mais rasteira, da mais simples mesmo, é desvio direto de verba pública
para o benefício econômico dele, pagando aluguel de imóvel da empresa, por exemplo, e uso também para militância política, né? É isso que está sendo investigado. Esse discurso do deputado Gayer de que é uma perseguição política, imagino eu que não vai colar nem um pouco. Por quê? Porque as evidências, os indícios são muito fortes, sabe? É o dinheiro ali fotografado, são as mensagens dos assessores, outro discurso que não vai colar. Não sei se ele já está usando, mas não vai colar. Esse que você mencionou, André, de que ele não sabia, né, que eram só os assessores. Por quê? Porque a gente tem a conversa dos assessores aqui. Olha o que ele diz no momento, um assessor ali. A escola está sendo paga com recurso público, ou seja, declarando assim na própria mensagem, e está sendo usada para um fim totalmente que, tipo, não existe, né? Não tem como ser assim, eles vão levando. Ou seja, ainda não entenderam a gravidade. Está dizendo aqui, pelo que dá para entender da mensagem, olha, o deputado sabe muito bem que isso está acontecendo. A empresa é dele, o desvio de função é total, né? Só que talvez ele não tenha percebido quão ilegal isso é. Olha, para quem realmente vive militando, gritando, acusando, se colocando numa posição radical contra a corrupção, devia ter um mínimo de noção e um mínimo de vergonha de estar praticando corrupção. Segundo informações da PF, viu, Nilson, são 60 policiais federais envolvidos nessa operação que tem aí como objetivo justamente cumprir 19 mandados de busca e apreensão em locais aqui em Brasília e também em municípios do Goiás. A gente fala, por exemplo, da capital Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental. Inclusive, esses dois últimos municípios são muito próximos aqui da capital. Pois bem, olha só o que a gente tem de informação. A Polícia Federal investiga justamente o desvio de recursos públicos da cota parlamentar e também a falsificação de documentos para a criação de uma OCIP, de uma organização civil. E qual era, segundo informações da PF que temos até o momento? O objetivo era justamente desviar recursos da cota parlamentar para poder levar para essa OCIP. Pois bem, quem está entre os alvos dessa investigação? A gente tem o deputado Gustavo Gayer, ele que é do PL pelo Goiás, e também assessores ligados ao deputado. Inclusive, eu sei que mostramos aqui agora há pouco a imagem de apreensão de dinheiro vivo, né? Estamos falando de R$70 mil, verbas que foram apreendidas na casa de um assessor do parlamentar. Agora há pouco, Nilson, ele foi às redes sociais falar sobre essa operação. Gustavo Gayer disse que foi ali acordado pela Polícia Federal por volta de 6 horas da manhã. Disse que não há muita informação sobre o inquérito. Segundo ele, esse inquérito teria sido aberto em 24 de setembro. Disse, inclusive, que não vê ali nenhum motivo para essa operação ir à porta da casa dele nesta sexta-feira e que ainda vai ali junto com os advogados entender o teor dessa investigação. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa publicação, tá bom? Eu volto mais tarde. Um grande abraço a todos e fui! E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Thiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. E não, pessoal, não é golpe, não é tigrinho, não é bets, é oportunidade de verdade, tá? Clica no link, já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade e se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link.